O sistema imunológico tem uma função especial no nosso corpo: manter o nosso organismo em bom funcionamento e protegido. Mas ele pode enfraquecer e, com isso, abrir caminhos aí para uma série de problemas de saúde. E é disso que a gente vai falar agora com a Jéssica Mourão, que é nutróloga. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Bruna, tudo bem? O que faz com que a nossa imunidade esteja baixa ou esteja alta? Pronto, existem vários fatores que vão alterar para isso. A imunidade boa, a imunidade alta, ela vai desde a sua alimentação, do estresse, do sono, de doenças mesmo, né? Existem doenças que naturalmente já baixam a imunidade, existem doenças genéticas que causam isso, existem doenças adquiridas, até o simples fato de uma raiva, um estresse, uma dieta, pode causar essa desregulação desse sistema, que pode ser em uma via ou em várias vias. Ou seja, a imunidade ela pode ficar baixa por conta de uma doença, mas a imunidade baixa também pode gerar doenças, né? Sim, então exatamente. Fica essa via de mão dupla. Porque como ela é a resposta do seu corpo para te defender, se ela não tá bem alinhada e tu entra em contato com o vírus, ele vai ter uma chance muito maior de proliferar e de causar uma doença lá, porque não tem uma resposta contrabalanceando ele. E qual que é a relação do estresse com a imunidade? Tá, quando a gente fala do estresse, ele por si, ele mexe numa via muito importante do nosso corpo, que é o eixo hipotálamo-hipófise. Então, esse eixo controla os glicocorticoides. Eles regulam o nosso corpo no sentido de gerar uma boa imunidade. Então, quando eu desregulo esse eixo, a minha imunidade é prejudicada. Ela deixa de ser produzida numa boa quantidade. E aí faz com que o vírus, a bactéria e tal, vá lá, se prolifere numa quantidade maior e a gente não responda. A gente vai dar uma olhada aqui na tela, Jéssica, em algumas doenças que costumam aparecer quando a imunidade está baixa. Eu queria que você falasse um pouquinho, ó, vem aqui. Explica pra gente um pouquinho aqui dessas doenças e por que elas estão relacionadas com a baixa imunidade. Vamos falar primeiro do vírus herpes. Ele é um dos vírus mais comuns. Tem pessoas que realmente são portadoras do vírus e mesmo na baixa da imunidade elas não apresentam doença, mas isso não quer dizer que elas não tenham, tá? Ele é o vírus mais comum. O herpes genital, ele vai ser apresentado na região vaginal, né, da mulher e na região genital masculina, também como bolhas. E o herpes zoster, ele também tem uma expressão muito variada. Ele também começa como bolinhas, mas ele pode crescer, ele segue o caminho do nervo, né? Então, se é facial, geralmente é aqui na região abdominal e ele vai caminhando em relação ao caminho do nervo. Das três, é a mais dolorosa, o paciente precisa procurar um atendimento para tratar a dor, precisa fazer um acompanhamento disso. As infecções respiratórias, sejam elas virais ou bacterianas, vão se aproveitar da sua baixa da imunidade, né? A gente está abordando um período muito comum do Covid, que todo mundo fala, vamos suplementar a vitamina, que são as vitaminas que vão estar envolvidas no processo das infecções, porque você pode entrar em contato com o vírus, seja ele qual for, dependendo da gravidade, e não ter uma doença tão grave. E o que vai determinar isso, tanto é a força do vírus, como a força da sua imunidade. A candidíase, vou falar dela, e das infecções urinárias. Elas aproveitam também. Então, quando o paciente está numa dieta muito restritiva, quando ele vai para uma praia, que fica muito tempo de biquíni e tal, tudo que altera aquela flora vaginal, que muda a bactéria que está lá, sua natural para te defender, vai favorecer com que uma de fora consiga proliferar e causar uma infecção. Então, é sempre envolvido de como está a sua imunidade e a resposta daquele agressor em você. Sim. E aí a melhor maneira de combater, de se prevenir, é realmente cuidando da nossa imunidade. É cuidando da imunidade. É cuidar da alimentação, do sono, do estresse, das vitaminas, do geral. No meu caso, eu tenho bastante herpes oral, pelo menos uma vez ao ano. E eu sempre ligo ao estresse, mas que provavelmente tem uma baixa imunidade junto, né? Então, é um conjunto aí, né? Olha, Jéssica, o Sempre Bem, ele tá muito chique e a gente foi até Maceió pra ouvir aí algumas dúvidas das pessoas em relação à imunidade. Vamos ver? Vamos sim. O que causa imunidade baixa em um bebê? Bebê tem imunidade baixa? Geralmente os bebês vão ser assim, a parcela da população que mais vai ter imunidade baixa, né? Porque quando a gente fala em imunidade, tem a imunidade inata e a imunidade adquirida. Então, quando você vai falar da imunidade inata, é aquela que a gente nasce com ela. Só que tem a outra, que é você pegou uma gripe, você vai começando a conhecer aqueles vírus, você pegou uma outra infecção e vai adquirindo, assim como as vacinas também. A gente vai vacinando e vai tendo contato com aquele vírus, com aquele ser lá que está causando uma infecção. E isso vai gerando uma imunidade adquirida. Então o bebê, ele acabou de nascer, ele não se expôs a muita coisa, né? Tanto que a parcela do bebê que tem uma maior mortalidade são nas 4 primeiras semanas. Porque é o período que ele realmente está começando a ter contato com tudo
e isso vai gerando o risco dele não ter uma boa resposta, né? Então, por isso sempre estimular o aleitamento materno, porque no aleitamento materno a gente vai passando boa parte da imunidade que a gente já adquiriu na vida para o neném. As grávidas têm imunidade baixa também, né? Sim, querendo ou não, o corpo no período da gravidez, ele precisa baixar uma imunidade para que ele não reaja diferente àquele novo ser que está lá. Então, o período da gravidez, a grávida vai falar, eu tenho essa doença que sempre me aparece e na gravidez eu fiquei sem. Pode acontecer também por conta dessa resposta, como pode no período da gravidez ela piorar de alguns processos infecciosos por conta da baixada da imunidade. Vamos para a próxima. O sono excessivo pode ser sinal de imunidade baixa? Muito sono? O sono excessivo, ele é um sinal de imunidade baixa, mas ele é um sinal muito inespecífico, né? Existem muitas doenças da tireoide, deficiências de outras vitaminas, também podem dar esse sintoma, mas ter uma diminuição no sono é um sintoma da imunidade baixa, mas não é, eu tô com essa dificuldade para dormir, eu tô dormindo muito, eu já vou ter que linkar isso à imunidade, não. A gente precisa pesquisar, mas é sim um alerta. Tá. Vamos lá, mais uma. O resfriamento de pés e mãos pode ser um sinal de imunidade baixa no organismo? Pode também, mas é outro sintoma também muito inespecífico. Quando eu tenho esse resfriamento das extremidades, pé, mão, nariz, orelha, mostra que eu estou tendo um fluxo sanguíneo diminuído naquelas regiões. Então, causou uma sensação de frio, pé e mão gelado, que é um sintoma de que algo não está bem, mas não necessariamente seja a imunidade. Vale a pena investigar, mas tem muita outra coisa para a gente pesquisar também. Tá. A gente vai dar uma olhadinha agora nos nutrientes que são importantes aí para o nosso corpo quando a gente vai envelhecendo. Fala um pouquinho deles, Jéssica. Tá, aqui a gente vai avaliar os tipos de nutrientes, né? Então, tem vitamina D, a vitamina D ela é muito conhecida e ficou muito no período do Covid, porque ela realmente envolve muitas áreas do processo da imunidade. As vitaminas do complexo B, elas são muito envolvidas no processo da imunidade. Cálcio, B6, que está ali nos complexos das vitaminas B, magnésio, potássio, zinco, ferro e fibra. Se você for me perguntar em que grupos alimentares você vai encontrar, em maior quantidade vai depender do tipo de vitamina. Mas se for avaliar assim no geral, as vitaminas vão ser mais bem encontradas nas proteínas, né? Então, proteína de origem animal, peixe, as carnes, leite, fibras, tudo isso vai ter uma mistura de proteína, mas é o que a gente sempre aborda, o sentido de você fazer uma alimentação bem variada para que você consiga colocar um pouquinho de cada nutriente no seu padrão de alimentação. Só que tem alimentos que, por si, ele já vai conseguir englobar uma quantidade maior. E esse padrão de alimento é a proteína, que vai ter a maior parte de tudo que seja nutriente que a gente vai precisar. A gente conversou com o nutricionista Sandoval Albuquerque e ele vai falar pra gente mais um pouquinho sobre isso. Roda aí. Oi, gente! Pois é, olha, a gente preparou aqui uma super mesa com os alimentos que têm as propriedades essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. E eu tô aqui com o Sam, que é nutricionista, e vai explicar direitinho pra gente. Tudo bem? Tudo bem, Cris. Eu queria que a gente começasse, Sam, aqui, olha, é a nossa pirâmide nutricional. E aí eu queria que você dissesse quais são aquelas propriedades, primeiro da base, né? Pra gente poder exemplificar aqui e dizer quais os benefícios para o nosso organismo. A base da pirâmide alimentar são os carboidratos, né? As fibras. Então a gente tem aqui a fibra aveia e com fibra, e tem baixo índice glicêmico que ajuda aí até a controlar colesterol, não auxilia ao acúmulo de gordura. A gente tem aqui uma plaquinha, ó, aveia, prebióticos, rica em vitaminas e minerais. Fala um pouquinho dessas propriedades. Prebióticos, eles alimentam bactérias boas que existem no nosso intestino. E essas bactérias é justamente uma barreira contra invasões, patógenos, bactérias, ou seja, te previne de várias doenças. A aveia alimenta essas bactérias boas, capazes de proteger o teu intestino. E aí é legal a gente consumir diariamente? Diariamente. E a quantidade recomendada? 1 a 2 colheres por dia. Outra coisa que a gente pode colocar aqui na base? A fruta, a tangerina. Tangerina, a gente tem uma plaquinha aqui, olha, rica em vitamina C. Ah, essa daqui eu acho que todo mundo sabe, né, gente? Vitamina C é fundamental para a tua imunidade. É um potente antioxidante. Essa questão do envelhecimento também, então faz bem para a pele, para a produção de colágeno, tem sua função estética, mas acima de tudo, a questão imunidade. E aqui, passando do topo aqui, intermediário, o que a gente pode colocar? O mel. Mel? Isso. Ótimo.
Mel de abelha, rico em flavonoides e polifenóis. E muitas vezes a gente escuta falar, né, mas não sabe o que isso significa. Explica pra gente. Primeiramente que o mel é uma fonte de energia, é um carboidrato, é a junção de uma frutose, de uma glicose, ou seja, é um alimento que deve ser consumido, mas também com cuidado, porque é muito calórico. Os flavonoides e polifenóis presentes no mel têm diversas propriedades antibactericidas, antifúngicas, então por isso que previnem também resfriados, ajudam quando a pessoa está com a garganta inflamada, porque hidrata todo esse trato gástrico, né, também. Toma só cuidado, consome com moderação, porque ele também é calórico. Ótimo. Uma colherinha? Uma colher de sopa por dia. Ótimo. Em cima dos carboidratos na pirâmide alimentar, a gente pode estar colocando as proteínas. E a gente tem um exemplo aqui do iogurte. Iogurte. E aí a gente tem uma plaquinha aqui, olha, rico em lactobacilos, propriedades probióticas e rico em proteínas. As proteínas são fantásticas, elas estão presentes na formação de tudo, tecido, músculo, cabelo. A gente precisa estar consumindo fontes de proteínas diariamente. O iogurte é uma excelente fonte. Uma das principais funções desse iogurte natural é a sua função probiótica, ou seja, ele tem lactobacilos. São aquelas bactérias benéficas que ajudam a produzir até enzimas dentro do teu intestino, fortalecendo, dando saúde intestinal, ajudam na questão do teu humor também. E a quantidade diária? Um iogurtezinho por dia, que também é fonte de cálcio, Cris. A gente tem no iogurte 120 miligramas de cálcio. É uma dose boa para você estar consumindo aí por dia. Cálcio que é fortalecimento dos ossos, dos dentes. E aí no topo, o último que sobrou aqui, olha, castanha do Pará. Castanha do Pará rica em selênio e também poderoso antioxidante. No topo da nossa pirâmide a gente tem as gorduras, né, as oleaginosas. Tanto as castanhas como a castanha de caju, as amêndoas. Elas são excelentes fontes de minerais. A castanha do Pará é rica em zinco, em selênio, que também ajuda nessa questão de prevenção de doenças, de câncer. É um alimento fantástico. Agora, quero saber, mito ou verdade? Porque dizem que a gente só deve consumir 2 castanhas do Pará por dia, é verdade? É verdade. Na realidade, eu indico consumir 3, tá? Porque o selênio também é um mineral que deve ser controlado. Como tudo em excesso, né? É a fruta em excesso, é a aveia, a gente também tem que ter um certo controle. 3 castanhas do Pará é o suficiente. Acima dela, o selênio em excesso pode ser um mineral tóxico. Então tem que ter cuidado. Hashtag fica a dica, hein, galera? Então, olha, com esses alimentos aqui, a dica para vocês, esses alimentos, mas claro, outros que tenham essas propriedades aqui, o importante é a ingestão diária, a gente consegue uma boa saúde, uma melhor imunidade, não é isso? Saúde, imunidade, um corpo pronto para performance no trabalho, no esporte. Tá aqui esses alimentos. Ai, maravilhoso. Vamos fazer um brinde, porque, ó, água, hein, gente? Consumo de fibra tem que ter água. E água é vida, sempre. Saúde. Obrigada, Cris. Obrigada, Sam. Jéssica, vamos falar um pouquinho de suplemento. Como é que eu sei quando que eu tenho que suplementar? Qual que é a melhor forma? Tá, existem vários tipos de suplementos, né? O ideal é antes fazer um exame, verificar a causa dessa imunidade, por que que eu tô tendo gripe, por que que eu tô tendo infecção de repetição e avaliar, são as vitaminas que estão baixas, aonde é que eu devo mexer. Mas existem suplementos disponíveis que dão uma pincelada em tudo e já ajudam muito, né? Antes de você conseguir o contato com o médico, o nutricionista, para dosar tudo direitinho. E existem os medicamentos que são manipulados, onde você vê aquele paciente, vê onde que está a necessidade dele e aí você formula de acordo com a necessidade dele, que fica algo mais específico. Sim. E quando que a gente deve procurar um médico? Tem algum sinal aí de alerta que a gente tem que ficar esperto? Então, existem os sinais de alerta da imunidade, que onde o principal vai ser as infecções de repetição. Eu estou tendo gripes de repetição, eu estou tendo candidíase de repetição, as minhas crises de herpes estão mais frequentes, né, mostrando que a sua imunidade está baixa, ou queda de cabelo, um cansaço, uma indisposição, um sono excessivo, né, aquela fadiga mesmo para levantar, são sinais de que alguma coisa não está bem. E aí deve procurar um profissional da saúde para você fazer os exames, mexer tudo direitinho, avaliar e prescrever de acordo com a necessidade dele. Sim, tá ótimo. Obrigada, Nada. viu? Olha, para falar um pouquinho mais sobre imunidade, eu vou conversar agora com o Iago Caula, que é farmacêutico clínico e gerente das farmácias de manipulação da Pague Menos. Oi, Iago, bom dia. Bom dia. O que são os manipulados e de que forma que eles podem ajudar a imunidade? Os medicamentos manipulados são medicamentos personalizados. Eles são direcionados para necessidades específicas de cada indivíduo, por exemplo.
Eles ajudam a imunidade dando uma suplementação às características individuais de cada pessoa, né? E quando o assunto é imunidade, quais são os medicamentos manipulados mais procurados? Hoje, os medicamentos manipulados mais procurados para a imunidade são o Elmune, o zinco mineral, o própolis, a vitamina C e a vitamina D. Em relação aos idosos, como que a manipulação pode ajudá-los a manter a imunidade alta? Os indivíduos da melhor idade, eles requerem uma suplementação que venha a combater a depressão de minerais e vitaminas que acabam influenciando na baixa imunidade. E de que forma que as pessoas podem ter acesso às farmácias de manipulação da Pague Menos, Iago? Nós temos vários canais de atendimento, né? Pode ser pelo telefone, pelo WhatsApp, ou até mesmo via e-mail. E lógico, indo em qualquer farmácia Pague Menos, você consegue fazer o pedido do seu manipulado. Obrigada, viu? Obrigado.